Olá, tudo bem? Então vamos conhecer aqui a parte de upload dentro do Laravel. Como a gente vai trabalhar com o mover dessas imagens, ou seja, o mover que eu me refiro é o upload, ou seja, o usuário pega a imagem do computador dele e sobe para o nosso servidor, onde vai estar o nosso projeto, a gente precisa conhecer alguns detalhes que envolvem onde o Laravel salva essas imagens aqui pra gente. Então aqui no nosso projeto, deixa eu fechar essas migrations aqui, fechar tudo aqui, minimizar essas pastas aqui. Tudo parte, é claro, a gente tem que conhecer como fazer o processo, mas tudo parte de configurações, correto? Então, mais uma vez aqui na pasta config, a parte onde a gente identifica onde ficam as coisas com respeito a onde o Laravel armazena esses dados quando a gente faz o upload, ele está aqui no arquivo File Systems, que é esse cara aqui, ó, File Systems. E aí, evidentemente, aquela estrutura que a gente, se você analisar, é uma estrutura que segue um padrão. A gente sempre vai ter ali um drive default, tudo bem? Para o caso de File System, ou ali os nossos diretórios, correto? E ele espera uma configuração vindo do ponto .env. Uma vez não existindo essa configuração, o drive default de File System vai ser o local aqui para a gente. E onde é que a gente encontra isso? Eu vou aqui abaixo e eu tenho aqui os discos, olha. Tá bom? Essa aqui é uma parte bem simples mesmo, porque o drive local está aqui. E aí, ó, o nome dele, local, e o caminho. Ele pega aqui uma função que leva para o storage path. O storage path ele dá justamente nessa pasta na raiz do projeto chamada de storage. Então está aqui dentro. Ou seja, quando eu fizer o upload, se eu escolher esse drive local aqui para mim, ou o disco local, ele vai salvar dentro do storage path na pasta app. Se você for no storage path, ou seja, na pasta storage, você vai encontrar uma pasta app aqui, ó. É justamente a referenciada aqui por essa configuração. Aí você vai ter mais um disco aqui chamado de public. A referência dele é um drive local também. E o caminho dele vai dar no storage path, só que na pasta app. E dentro da pasta app, na pasta public. Então se você vier aqui, ó, pasta app, pasta public está aqui pra gente. E aí, se eu escolher isso aqui, ó, se eu escolher, no caso, o public aqui para mim, o drive public ou o disco public, ele vai salvar ainda assim no storage app public, tá bom? Está aqui pra gente. Aí a gente vai ver que a gente vai precisar de alguns detalhes para poder exibir essas imagens. Por que que eu falo isso? Se você perceber, a minha pasta storage e o restante, elas estão um nível abaixo em relação à pasta pública do nosso projeto. Então a gente vai ter que linkar essa pasta app public para a minha pasta public para poder ver as fotos no browser, por exemplo. Quando eu fizer isso, você vai lembrar, eu vou te relembrar também, tá bom? Então a gente tem também esse drive public aqui pra gente, ou disco, como está chamado aqui acima. E um terceiro disco é o S3, tá bom? O S3 é um armazenamento na nuvem da Amazon, mais especificamente da AWS, que é a Amazon Web Services, e lá você configura buckets, define a região, define algumas configurações para armazenamento ou storage na nuvem nesse serviço chamado de S3. E aqui no Laravel você tem um approach ou uma forma de trabalho usando isso de forma simplificada e rápida, para você armazenar dados nesse servidor remoto na nuvem dentro da AWS ou Amazon Web Service, tá bom? Então ele já vem com uma configuração aqui para você, a chave S3, e essa chave S3 ela acaba sendo o file system padrão para configuração de cloud, tá bom? Caso não exista nada configurado no .env, o padrão vai ser o S3 para o disco de cloud, e o S3 está aqui com as configurações necessárias. Então, quando é só dando uma rápida olhada nesse cara S3, quando você cria as suas configurações, o seu disco lá na nuvem da Amazon, dentro do serviço S3, você vai ter as suas configurações. E essas configurações você vai jogar aqui no .env. Tudo bem?
Então, ó, até tem aqui já ó, as variáveis vazias. Então, você vai jogar aqui e essas configurações vão ser lidas aqui nessas linhas, tá bom? Quando você escolher usar o S3 para armazenar as suas informações, correto? Mais uma vez, quando eu usar o S3, as minhas imagens e etc. que eu fizer upload não vão estar dentro do projeto, vão estar remotos ali para a gente. É claro que quando você usa o S3, ele vai te retornar um link dessa imagem, e aí é esse link que você vai armazenar para poder buscar isso depois. Tudo bem? Mas só assim, essa parte ela é bem simples do ponto de vista de configuração, porque você tem um pacote quando que você instala aqui no Laravel para trabalhar isso, e o upload vai ser basicamente a mesma forma que a gente vai ver para armazenar localmente. A diferença é que você vai selecionar um disco, e esse disco, se fosse para nuvem, seria o S3. No nosso caso, o nosso disco que a gente vai utilizar vai ser o public, e depois a gente vai identificar como colocar essa pasta public que está na raiz do projeto dentro da pasta storage de app para a pasta public para a gente poder visualizar essas imagens, tá bom? Então, aqui no filesystem.php está essas configurações de onde são armazenados os arquivos que a gente faz o upload. No nosso caso aqui vão ser imagens, e essas configurações estão aqui. Agora a gente precisa entender como fazer de fato o upload dessas imagens, e é isso que a gente vai começar a entender e ver a simplicidade que é na próxima aula. Então, te desejo sucesso, forte abraço. Qualquer dúvida, não deixe de me contactar nos fóruns ou nos grupos da plataforma Code Experts. Forte abraço e até mais. Olá, tudo bem? Então vamos começar aqui o upload de imagens adicionando lá no nosso formulário de criação do produto. Então deixa eu ir aqui no meu Resources, Views Admin Products, aqui no create.blade.php. Eu vou colocar aqui antes do slug, tudo bem? Então vou fazer aqui, ó, div.form-group maior que, eu vou colocar aqui, ó, label mais o input. Aí eu abro colchetes, coloco aqui, ó, type igual a file, fecho colchetes e boto ponto form-control. Você pode fazer isso também no Visual Studio Code, tá? Depois que você faz isso tudo, você dá um tab, ele vai gerar aí para você a div form group, e dentro dela um label e o input file ali com a classe form-control. Então esse label eu vou colocar aqui, fotos do produto. Esse file eu vou criar aqui o atributo name e vou chamar aqui, ó, vou colocar fotos colchetes, porque a gente vai mandar várias imagens, tá bom? Então isso aqui vai um array com as imagens que a gente subiu ali. E aí, para me habilitar a possibilidade do usuário selecionar várias imagens, eu vou colocar aqui um atributo chamado de multiple. Tudo bem? Então, habilitei a possibilidade de seleção de várias imagens. No caso, estou falando imagens, mas arquivos, tá bom? Só que aqui para a gente é imagens, porque é a imagem do produto e a gente vai validar isso como uma imagem. Então, eu vou tratar como imagens aqui sempre. Tudo bem? E aí eu estou mandando o quê? Eu vou mandar um array dentro desse campo fotos com as imagens selecionadas pelo usuário. Feita a adição desse campo aqui, evidentemente se eu voltar aqui, vou clicar em criar produto. A gente vai ter aqui, ó, nosso campo de fotos. E aí, evidentemente que, vou voltar aqui, existe uma alteração que eu já vou falar aqui de cara, porque a gente já está aqui trabalhando com framework, provavelmente a gente já fez o upload de outras formas e já entende isso, que é quem? É o meu enctype. Quando a gente vai estar trabalhando aqui com o formulário padrão, ele é enviado como XWW Formula URL Encoded, ou seja, tem ali uma certa modificação no conteúdo do que é enviado nesse formulário, tá bom? E se você tem campos de foto, isso acaba sendo removido. Então a gente usa o enctype para dizer para nossa requisição não modificar isso para poder enviar a imagem. E por isso que a gente passa aqui, ao invés do XWW Formula URL Encoded, que é o padrão do formulário, eu vou passar aqui o multipart form data, tudo bem? E aí, feito isso, só preciso interceptar isso lá no meu back-end. Meu back-end para a gente aqui, em relação ao nosso formulário, é o nosso controller. E aí, como é que a gente faz? Vou aqui, né, no nosso controller.
no Product Controller, isso no método Store. E aqui acima eu vou fazer essa manipulação para você ver, depois a gente organiza aqui os locais melhores para isso. Então, eu vou fazer aqui, ó. Para mim pegar essa imagem, eu tenho do request um método chamado de file, tá bom? E aí eu passo o quê? O nome do meu campo, que está vindo da onde? É aqui o campo abaixo, o campo fotos. Então, esse cara que eu chamo aqui, ó. Então, fotos. Vou fazer um DD nisso aqui só para você ver o que vem nesse cara quando eu chamo pelo método file, tudo bem? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o browser. Vou atualizar aqui meu HTML. E aí eu vou clicar aqui, ó, Choose File. Deixa eu pegar aqui essas duas imagens aqui. Vou clicar aqui em abrir. E vou clicar aqui em criar pro, se bem que ele vai barrar pra gente, né? Porque a validação ela é feita antes aqui. Então, deixa eu só ver um negócio aqui, só pra gente não... Eu vou só tipar aqui rapidamente, tá? De novo aqui o meu atributo como request normal. Só pra gente não cair na validação, eu não ter que ficar mexendo ali pra não validar, tá? E aí depois eu volto pro product request novamente. Eu quero te mostrar o que chega pra mim desse campo aqui lá no meu controller. Então eu vou clicar aqui, ó, criar produto. E aí percebe que a gente caiu no DD. Quando eu pego, voltando aqui para o controller, quando eu pego as imagens, ou no caso os arquivos enviados do meu formulário para o meu back-end usando o método file do request, eu recebo para cada arquivo um objeto do tipo uploaded file. E dentro desse objeto eu vou ter diversas informações a respeito dessa imagem. O nome dela, o tipo, né, que é o MIME-type, se teve erros ou não. E aí ele me diz o caminho temporário disso, tá bom? O caminho temporário real aqui pra gente, tá? E algumas outras informações aqui abaixo. O tamanho, tudo bem? O tipo. E é isso, como eu selecionei duas imagens, veio dois objetos upload de file, cada um com a imagem em questão. Esse objeto, ele já simplifica para a gente o upload de arquivos. Porque se eu tenho aqui em fotos um objeto do tipo uploaded file, só que eu tenho um array, é claro, com os dois objetos, né? Tá até aqui, ó, array 2. Eu tenho um método dentro desse uploaded file chamado de move. E com isso, só de usar ele, a minha imagem já vai ser feito o upload ali para mim, sem eu fazer muito esforço. Então, só para a gente terminar aqui fazendo esse upload, eu vou fazer bem aqui, ó, um die. E aí eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui imagens, ou images, né? E vou fazer aqui, ó, for each, eu tenho um array, correto? Cada linha eu vou ter um objeto upload de file. E aí o que eu faço? Vou chamar image e aí eu tenho esse método store. O store, primeiro campo aqui, ele vai ser a minha pasta. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, products. O segundo é o meu disco e eu vou colocar aqui public. Tudo bem? Eu vou fazer aqui, deixa eu fazer um DD e colocar aqui OK upload, só para a gente dar um trava aqui na nossa aplicação. Então, ó, eu peguei as imagens com o método file do request, eu recebo para cada imagem, no caso aqui arquivos, que para a gente é imagens nesse momento, porque a gente está trabalhando com imagens. Eu vou ter para cada uma delas um objeto upload de file, e isso traz as informações daquela imagem. Só que o que simplifica mais ainda é que eu tenho, a partir desse upload de file, que é esse objeto aqui, um método chamado store, que recebe o nome da pasta que eu quero armazenar e onde eu quero armazenar essa pasta, que seria o disco escolhido. Eu escolhi public. Então ele vai criar dentro da pasta storage, app public, uma pasta products com esse arquivo em questão. E aí eu vou só fazer aqui, ó, um print.
e vou concatenar aqui com um BR só para a gente ver qual é o retorno desse store, tudo bem? Então, feito isso, depois que ele fizer esse mover, eu mato minha aplicação aqui printando esse OK upload, tá bom? Quero só te mostrar aqui, depois a gente vai organizar tudo. Então, vou atualizar essa página, vou confirmar o envio, e aí percebe o seguinte, ele fez aqui o meu DD OK upload, olha o retorno para mim. Ele renomeia automaticamente a imagem para a gente, mantendo a extensão dela. Isso para essa aqui de baixo também. E ele já retorna para mim o nome da pasta que eu escolhi, Products. Então, por isso que eu falei para ti que o nome da pasta viria no nome do arquivo. E é somente essa string que eu vou armazenar naquela tabela lá que a gente criou na parte de Migrations, quando a gente iniciou essa parte de upload aqui. E aí, ó, se eu voltar aqui para o projeto, a minha pasta public dentro de app, dentro de storage, já tem a pasta products, criada automaticamente também. E dentro eu tenho os dois arquivos que eu escolhi, ó. Correto? Então, olha a simplicidade que é isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso só pegar esses retornos do store, que é o nome do arquivo já modificado para evitar colisão de nomes de imagens iguais, por exemplo, e dar um jeito de salvar isso na tabela em questão para as imagens daquele produto que eu estou criando. Então, isso aqui a gente vai organizar na próxima aula, mas o upload é isso que a gente fez. Agora a gente só vai organizar e salvar as referências na base. Então, vou ficando por aqui, te desejo sucesso e um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.